Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma terça-feira aqui, né? Estudos do Evangelho de Jesus. Olha que maravilha. Que gostoso, né? Poder estudar esse Evangelho maravilhoso. Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso de Mauá. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, pedindo esse momento mágico, esse momento de estudos do Evangelho. Então, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, que as minhas palavras possam estar levando a todos o entendimento, o conforto, tá bom? E que o Evangelho de hoje possa despertar em nós a caridade, que é exatamente o caminho que Jesus propôs, certo? Então, nesse momento, eu convido a todos a serenarem os pensamentos, fechar os olhos suavemente, sentindo já a presença da espiritualidade, dos benfeitores espirituais, dos médicos do espaço, que já se fazem presente ao nosso lado, derramando sobre nós o remédio que nós tanto necessitamos. Vamos agradecer imensamente ao nosso anjo guardião, esse amigo tão querido, que sempre está conosco, nos inspirando, nos mostrando o caminho a ser. Agradecer aqui a presença de Maria, que nos envolve nesse momento com o seu manto fluídico, nos trazendo paz, tranquilidade, serenidade. E agradecer a Jesus. Agradecer por esse Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina e que tanto nos conforta. Jesus, então, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente, de joelhos, vamos agradecendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso despertar no dia de hoje.
pelas refeições que fizemos. Obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que o Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, mas perdoa, Pai, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações e nos livre sempre de todo mal. Senhor, é teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito bem. Mais tranquilos, né? Mais harmonizados. Vamos dar início ao Evangelho dessa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Tá bom? No Evangelho dessa noite, nós vamos estudar a quarta bem-aventurança. Capítulos anteriores, estudamos a primeira, a segunda e a terceira. Hoje nós vamos estudar a quarta, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa passagem, minha gente, nós vamos encontrar ela no Novo Testamento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Tá bom? Muito bem. Esse versículo, minha gente, o Sermão do Monte, ele é assim um tanto desafiador. Porque ele conclama a todos nós a refletir sobre a justiça. E quando nós debruçamos sobre a justiça, nós somos convidados a refletir sobre a injustiça. E a injustiça, gente, é difícil de ser definida, mas ela é muito fácil de ser experimentada. Então, nós precisamos entender a fala de Jesus para que ela possa nos trazer o conforto do significado das suas palavras. Disse assim Jesus, no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, quando nas nossas aflições, lembram lá na primeira bem-aventurança, ele dizia lá para buscar o reino de Deus e a sua justiça. E dizia a nós que as demais coisas nos seriam dadas. Vamos nos lembrar, gente, que existem dois tipos de justiça. Tá? Nós temos a justiça divina, a justiça de Deus, que é aquela que foi trazida por Moisés lá no Monte Sinai, que foi psicografada na pedra, né? Essa lei, minha gente, essa lei, ela jamais poderá ser mudada, em condição nenhuma. Nem o próprio Criador muda suas leis. E nós temos também as leis dos homens, né, que foram criadas de acordo com o tempo, de acordo com o seu caráter, né? Essas leis, sim, essas leis podem ser modificadas, e essas leis podem sofrer alterações, conforme o homem vai evoluindo, né? Nós temos, por exemplo, né, a lei de Italião, que depois, anos depois, muitos anos depois, foi adotada por Moisés, né? E a lei olho por olho, dente por dente. Então, essa era uma lei daquela época, mas hoje nós não precisamos mais dessa lei. Então, essa lei pode ser modificada sim, pode sofrer alterações, conforme o homem cresce espiritualmente falando, tá certo? Nas três primeiras bem-aventuranças que nós já temos, tá? Elas estão ligadas ao homem diante de si mesmo. É dele para ele mesmo. Então, na primeira bem-aventurança, sou eu descobrindo ser um pobre em espírito. Sou eu descobrindo a necessidade da humildade perante ao Criador. E na segunda bem-aventurança, é eu descobrindo a minha pequenez, o quanto eu sou pequeno diante da criação e diante das coisas do mundo. Quando eu choro pelo meu erro, isso é muito natural. Quando eu descubro o meu erro e entro em contato
com a dor, com a aflição, com o desespero. Aí eu choro a minha pequenez. Depois vem a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos que herdarão a terra é o período de autoconhecimento que vai vir. Vai vir depois que eu serenar, depois que eu conquistar a minha paz interior. Que a gente descobre que está errado. E aí a gente chora a nossa pequenez. Mas depois eu encontro um ponto de quietude em mim. Quando a gente se acerena e diz, eu fiz muita besteira. Mas aí eu mais sereno diante disso, eu fico mais tranquilo diante da minha autoaceitação e do processo de autoencontro. Não é verdade? Tudo está dentro dessa terceira bem-aventurança, que é muito consoladora. Só que nas três bem-aventuranças, nessas três primeiras bem-aventuranças, o homem ele está sozinho consigo mesmo. É eu comigo mesmo. Já as três próximas da bem-aventurança não são aquela do homem que está consigo mesmo. Tá? É do homem que está para com o próximo. Olha que legal. E o primeiro passo nesta caminhada é corrigir os erros que cometemos no passado. Muitas vezes, nós ficamos perguntando assim, né? Mas o que é justiça? O que vem a ser justiça? Aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação da doutrina, onde Allan Kardec ele questiona o Espírito Verdade sobre a justiça. E aí ele pergunta assim, como se pode definir a justiça? Olha, gente, a resposta é de uma clareza admirável. Os benfeitores espirituais respondem simplesmente que a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. E ponto final. E nós, gente, entendendo que tudo que acontece conosco é injustiça. Tudo que acontece com a gente julga como injustiça. Queremos ansiosamente fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente acha que a justiça está falhando. E tanto a justiça dos homens como a justiça de Deus. E saímos logo fazendo assim alguns comentários infelizes e até julgando. E muitas vezes, gente, fazemos isso sem entender o contexto assim, mais amplo do acontecimento. Às vezes alguém fala uma coisa, traz uma notícia, a gente já sai espalhando ela e alterando e julgando. O que é pior. Nós simplesmente emitimos o quê? O nosso ponto de vista. Emitimos ele como se ele fosse verdade absoluta. Será, gente, que nós estamos corretos em fazer isso? Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A mensagem do Cristo é que, mesmo que tenhamos enfrentando situações difíceis, desagradáveis, de injustiça, injustiça entre aspas, tá? E que temos que entender assim a criação espiritual da criatura e, portanto, o desfiar do tempo, a oportunidade de nós entendermos que a história da humanidade não se resume, gente, simplesmente ao corpo físico, esse corpo físico, não, e sim ao espírito que é eterno. Porque quando nós acreditamos na imortalidade da alma, quando nós temos a certeza que a vida não acaba aqui, que a vida continua, nós compreendemos que não há injustiça. Percebe? Assim haveremos de encontrar naturalmente o saciar das aparentes dificuldades que nós temos, sem que haja necessidade que levantemos como vingadores daquilo que nos acontece.
Lembremos das palavras de Jesus diante de Pedro. Embainha a tua espada, Pedro, porque aquele com o ferro fere será ferido. Jesus se referia ali à lei de causa e efeito, de ação e reação. Porque a lei, minha gente, tem os seus próprios mecanismos de gestão dos espíritos das criaturas. Não é por acaso. A própria lei de causa e efeito está dotada de recursos através dos quais o indivíduo que comete algum destino, um destino desagradável, um desatino desagradável, a lei vai alcançá-lo. Não é necessário, né, que ninguém se constitua o vingador da lei. Não há necessidade que ninguém venha se constituir o vingador da lei para que se harmonize algo na lei de Deus. A lei de Deus possui os seus próprios mecanismos. E esse mecanismo é infalível. Deus, minha gente, Deus não cochila. A sua lei não cochila. Mas nós, muitas vezes, escandalizados com as coisas que nos acontecem, aí a gente comenta: nossa, fulano só foi preso. E a família que morreu, do que morreu, como é que fica? Isso é uma grande injustiça. E ficamos, né, alimentando essa sede de justiça com os nossos pensamentos mesquinhos, com os nossos pensamentos pequeninos. Mas não existe injustiça, não, minha gente. A lei do homem pode até dar brecha para impunidade, mas a lei divina não. Porque ela, como eu disse, ela possui mecanismos próprios. Essas engrenagens assim, que naturalmente acontecem, sem a necessidade que alguém se levante a mão, que alguém levante o braço da lei, se levante para querer fazer justiça com as próprias mãos. E quando, gente, nós levantamos o braço, nós nos complicamos diante da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Porque a lei vai se cumprir. Não existe, gente, jeitinho brasileiro na lei divina. Não, não existe. Não existe. A lei vai se cumprir. Então, quando nós pagamos o mal com o mal, quando nós fazemos justiça pelas próprias mãos, além de não consertar o erro daquele outro, vamos ficar endividados. Aí nós vamos sofrer. Nós vamos responder pelos nossos atos. Lembram-se? Disse Jesus assim: a cada um conforme as suas obras. Percebem? Então, a gente se insere na condição de braço pecador e o processo de vingança não acaba nunca. Fica naquele ciclo vicioso. Eu faço mal para ele, ele faz mal para mim, porque eu fiz mal para ele, e assim vai. E é exatamente isso que Jesus vem propor, que era o fim desse ciclo vicioso de vingança. Então, se você tem fome e sede de justiça, compreenda que você será farto. Você terá paz. Tenha certeza, você será farto. Não é necessário, gente, agir de modos próprios para tentar equilibrar as coisas. As coisas se equilibram conforme a lei. Conforme a lei. Porque quando a gente faz isso, né, aí daquele, né, que padece de expiação, porque ele se inscreve na condição de sair de vítima e passa a ser algoz. Dizia Jesus assim: é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem o escândalo vier, porque a lei divina não falha. Ninguém, minha gente, é feliz carregando infelicidade dentro de si, não. Ali, como eu falei, a lei divina ela tem mecanismos próprios, ativado pela consciência, que faz com que o espírito se resolva. Então, naturalmente, o espírito vai se defrontar com os equívocos que ele cometeu.
É necessário que o escândalo venha para que ele possa, para que a lei possa se harmonizar. Porque se não tiver o escândalo, a lei não se harmoniza. Fica perdido no tempo. E tudo o que acontece e foge da lei do amor, automaticamente entra em um desvio do processo reencarnatório. Olha que coisa importante. Né? Tudo quando a gente faz algo que é fora da lei, né, a gente entra por um desvio, né, do processo reencarnatório. Então, a gente veio com a missão, né, com o propósito de fazer determinada coisa. E aí a gente, achando que tudo é injustiça, toma um outro caminho. Mas agora é o momento da reflexão. Agora é o momento de nós assumirmos os erros. Momento de resgatar as nossas falhas e entender que Deus é misericordioso e nos dá sempre uma nova oportunidade, tá? Lá na época de Jesus, os judeus, eles estabeleciam suas próprias justiças, tá? Que era a lei dos homens. Mas essa justiça era para atender somente os seus interesses e não a que vinha de Deus. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele escreve assim: justificado, pois, mediante da fé, temos como paz Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é aquela fé em Deus, é aquela fé no Filho do Criador que veio nos ajudar. Então, ser justo, o que é? É manter a fé inabalada, cumprir rigorosamente as leis divinas, fazendo assim a vontade de quem? Do nosso Pai que está no céu. Bem-aventurado, disse Jesus, tem sede e fome. Jesus disse assim: a minha comida consiste em saber a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, qual deve ser a nossa fome, minha gente? Se não fazer a vontade daquele que Deus enviou para nos salvar. Paulo de Tarso, quando ele conhece Jesus às portas de Damasco, ele estava em perseguição a um cristão chamado Ananias. Ele, diante das portas de Damasco, aparece uma grande luz na sua frente, uma luz imensa, e Paulo cai do cavalo. Ele cai literalmente mesmo, tá? E quando ele cai, ele pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a mudança imediata. Paulo, a partir daquele momento, começou a trabalhar com Jesus. E Jesus pediu a ele que ele divulgasse e levasse a boa nova em todos os cantos do mundo. E Paulo abraçou o trabalho. Mas para ele cumprir essa promessa para com Jesus, Paulo passou a viajar por todas as cidades. Viagens que chegavam, às vezes, aí a 150 quilômetros. E não era de carro, não, era a pé mesmo que ele fazia. E em cada cidade que Paulo passava, ele fundava uma igreja. E ali ele deixava uma pessoa já preparada, né, com os ensinamentos do Cristo, para dar continuidade. E para dar assistência a essas pessoas, Paulo ele orientava eles por carta, porque essas pessoas precisavam administrar aquelas igrejas. E eles não tinham todo o conhecimento. Então, Paulo os auxiliava, para que eles não fugissem assim dos ensinamentos, eles não tomassem uma outra linha. E Paulo não abandonava ele, ele orientava ele por cartas. Né? E em uma das suas cartas aos Gálatas, por exemplo, o Paulo diz assim: o alimento do espírito é o amor, é a paz, é a alegria, é a paciência, é a amabilidade, é a bondade, é a afabilidade e a mansidão. Esse é o alimento do espírito. Né? Tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá que diz que ela, antes dela deixar o convento, né, para se dedicar aos pobres do seu país, quando ela orava lá aos pés da cruz,
né, diante do Cristo crucificado, que era uma cruz grande, né? Ali na capela do convento ainda, né? Ela ouvia Jesus dizer assim: tenho sede, tenho fome. E ela então, sobre muita meditação, perguntou a si mesma: qual era a sede e a fome de Jesus? Aí então ela se recorda do vinagre, do alóis, que eles umedeciam um pano na ponta de uma lança e levavam à boca. E comovida, assim, tomada por uma compaixão profunda, ela tornou a perguntar para si mesma: o que eu estou oferecendo para matar a sede e a fome de Jesus? Naquele momento, houve a reflexão. Naquele momento nasceu a grande cristã corajosa, que enfrentou as dificuldades que dominavam as religiões indianas, né? E até a própria igreja, e passou assim a viver a caridade viva, a proposta de Jesus. Jesus ele disse assim: quem tiver fome e sede de justiça será saciado. E a gente não pode só confundir sede e fome de justiça com vingança e julgamento, tá? Sede e fome de justiça é diferente. Então, essa sede e fome que Jesus nos traz, essa não é, se todos serão saciados, certo? Tem um filme que chama A Cabana, não sei se vocês já assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo. É um filme muito bom. No filme A Cabana, conta uma história de um homem que tinha uma filha, que tinha a sua filha mais velha, mais nova, ela foi raptada e assassinada por um malfeitor, né? Então, esse homem passa a viver um conflito assim dentro de si mesmo, e o tempo todo ele corre atrás de querendo fazer justiça com as próprias mãos, e cobra até de Deus, né? Então, lá no filme, narra um encontro dele com Deus. E Deus, então, projeta diante dele a imagem dos outros dois filhos dele. Ele tinha uma moça adolescente e um outro rapazinho também adolescente. Um menino e uma menina. E Deus projeta uma imagem dos dois meninos, das duas crianças, né, dos dois adolescentes. E Deus diz a ele assim: um dos dois precisa morrer. Eu quero que você faça a escolha. Qual deles vai morrer? Mas, Senhor, eu não posso fazer isso, disse ele. Os dois são os meus filhos. Eu os amo por igual. Por misericórdia eu te peço. Permita que eu morra no lugar. E Deus então respondeu: pois é, meu filho. Tanto você como o malfeitor são meus dois filhos. E eu os amo por igual. E é justo que a minha misericórdia seja para os dois, tanto para ele como para você. A mesma oportunidade de um recomeço. Então, Deus mostra ali que todos nós somos irmãos, e que nós temos os nossos filhos aqui na Terra, mas Deus tem os filhos no mundo todo, no universo todo. E ele tem que ser justo com todos eles. Ele não pode tomar o braço da lei, porque já existe uma lei que é dele, que equilibra tudo. O malfeitor vai responder pelo erro dele? Vai. Mas eu não preciso ir lá e tirar a vida dele para que ele pague. Não, eu tenho uma justiça divina. Eu tenho uma justiça divina que equilibra tudo, que restaura tudo. E eu tenho que ter confiança nessa. E a misericórdia do Pai, minha gente, faz parte dessa lei divina. E o que recebemos de Deus, gente, se a gente parar para analisar, é exatamente a misericórdia. Porque se não fosse pela misericórdia, nós não suportaríamos. Então, a misericórdia de Deus é uma bênção. E ela está conosco a todo instante. Deus é misericordioso conosco a todo momento. Mesmo diante
dos nossos grandes erros. Porque Deus é justo e é misericordioso ao mesmo tempo. Ele é perfeito, ele não erra. Ele sabe de tudo. Deus é justo através das suas leis, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Lembra que eu falei ainda agora as palavras de Jesus? A cada um conforme as suas obras. Então, o que eu plantei, eu vou colher. Não tenha dúvida disso. Sempre vamos colher o que plantamos. O que nós plantamos lá no passado, nós vamos ter que viver esses confrontos, essas dificuldades. Não é verdade? Não tem como escapar. Nós somos responsáveis pelo que nós fizemos. Aquele malfeitor do filme, ele vai responder. Só que eu não preciso levantar o meu braço como o braço da lei. E a cada reencarnação, por exemplo, nós conhecemos e plantamos. Cada reencarnação, nós colhemos o que plantamos no passado. E nisso está a aplicação da lei da justiça de Deus. Mas a oportunidade de recomeçar em um novo corpo, num outro meio, e com uma misericórdia do Pai muito grande, que é esquecer o passado. Porque se nós lembrássemos do passado, do que nós fizemos na outra vida, nós não suportaríamos. Aí a manifestação da misericórdia de Deus. Não permitir que nós lembremos dos nossos erros, para que nós sejamos fortes no nosso resgate, na nossa missão transformadora. Não é verdade? Essa fome e sede de justiça é a atitude justa e reta perante Deus. Devemos nos lembrar, minha gente, que a dor, a aflição, é um mecanismo de reajuste para com as leis. O caminho que leva a Deus é uma reta. E sempre que desviamos dessa reta, sempre que tomamos um atalho, enveredamos a desvios, assim nós experimentamos a dor. Mas assim que a gente retorna ao caminho reto de Deus, nos livramos da dor. E é justamente com as leis de Deus que está essa fome de sede e de justiça. E esta fome de sede e de justiça é a cura das dores do nosso espírito. Portanto, gente, tenhamos em mente que tudo que acontece conosco não é um acaso. Não. Nós estamos passando pelo momento de resgate. Jesus ele disse: neste mundo tereis aflição. Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia que o homem se desvia, toma rumos diferentes, corta pedaços da sua cruz para viver melhor. Então, que a gente possa refletir que a nossa sede e fome de justiça será saciada. Muito obrigado a todos, viu? Então, vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, serenando assim os nossos pensamentos. Vamos buscando a figura meiga de Jesus, que se posta diante de nós, projetando a sua luz. Essa luz que é uma luz curadora, uma luz que vai passando pelo nosso corpo, feito um scanner, corrigindo todos os defeitos celulares, deixando o nosso corpo saudável, curado. Que essa luz do Mestre Jesus e de nosso Pai Todo-Poderoso possa alcançar a mente dos dirigentes de nações que se encontram em guerra, em conflito. Que essa luz possa alcançar aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar. Que essa luz alcance as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os orfanatos. Permita, Pai querido, que essa tua luz bendita possa chegar nesse instante
instante na casa dos nossos familiares e que lá possa tocar cada coração, despertando ali, Pai, o perdão, a compreensão. Permita, Senhor, que um pouco dessa luz fique conosco, para que sejamos fortes, corajosos na nossa transformação interior. Permita, Pai, que essa luz possa ficar lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando ali, Pai, um pronto-socorro espiritual. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela paciência, desejar a todos uma semana maravilhosa e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Uma boa noite e até o próximo Evangelho. Muito obrigado a todos.